Já vai embora? Já? Pra onde? Então, gostaria de mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra minha viagem. E o meu canto tá assim, gente. Que ficava aqui a minha mesinha de trabalho, mas eu já vendi. Tem só essa daqui que é do meu esposo. Ai, a minha já vendi. Eu tô sem espaço de trabalho, tá ruim de trabalhar esses dias, porque a gente tem uma mesa desse tamanho lá embaixo. Mas eu tô tendo que usar ela por enquanto. Só que eu não consigo deixar, por exemplo, o computador e o tablet junto, sabe? É meio ruim. A gente comprou essas duas caminhas, que é pros nossos gatinhos que vão na cabine. A gente tinha comprado aquele... Como é que é o nome daquilo? Quadro. Pra gente organizar as coisas da viagem que a gente tinha que fazer, que a gente já conseguiu fazer, o que a gente usou do dinheiro que a gente tinha ou que a gente precisava comprar, né? E aí os meus livros eu vou ter que doar a maioria, porque eu não vou ter como levar tudo, vai fazer muito peso. A gente precisou até comprar uma balança para pesar os nossos gatinhos e também para pesar as caixas que a gente vai levar e as malas para não exceder o peso e tudo mais. E caso a gente consiga mandar algumas coisas por avião, né? Só que eu acho que é mais caro. Enfim, eu comprei essa mantinha aqui porque, minha gente, da última vez a gente vai viajar de madrugada. E da última vez que eu viajei de madrugada, eu passei mal a viagem toda, porque eu sou muito friorenta, muito friorenta. Ó, ela não é fininha, que nem aquelas mantas de pet. Meus pets têm umas mantinhas, são bem fininhas. Inclusive, eu ia comprar uma de pet pra mim, só que eu lembrei que elas são finas, né? Essa daqui, ela é mais grossinha. E ela não é, assim, grande. É basicamente tipo um cachecol, sei lá, um chale. Mas dá pra cobrir, assim, a parte de cima do corpo, né, pelo menos.
The world is my world, and my fight is your fight. Essa aqui é a minha nova estação de trabalho. E... né, não cabe o computador e o tablet ao mesmo tempo, mas é isso aí. Essas aqui são as roupinhas que eu separei pra vender. Algumas são pra vender, a maioria é pra doar, mas as que estão melhores, assim, que a gente usou poucas vezes ou uma única vez, eu separei pra tentar vender. Ainda tem aquela sacolona ali. E é isso, tem um cafecito aqui, porque eu sou viciada. Dois, três, última pra mim. Baratinha de bugão, baratinha.
Cheguei na área, gente. Perdoem a minha voz, eu estou me recuperando de uma gripe. E a minha garganta ficou mega inflamada, ainda está melhorando, né? Então minha voz tá meio fanha. Só o catarro aqui misturado com a farinha, aquela gororoba. Sim, estou em Fortal City. Os boatos eram verdadeiros. Já faz um mês que eu estou aqui. Já faz mais de um mês que eu comecei a gravar esse vlog de mudança, né? Eu sempre pensava em gravar falando, enquanto eu ainda estava no meu país, Manaus, sobre como estava sendo o processo de mudança e tudo mais. 50% do tempo, olá Fifi, 50% do tempo eu pensava, ai não sei se eu quero gravar. A outra 50%, a outra 50%, o outro 50% do tempo, sai cara! Nos outros 50% do tempo, eu não tinha muito tempo, porque a gente estava organizando muita coisa. E como a minha imunidade é mais ou menos, eu também fiquei uma semana, quase 2, bem gripada, e aí fiquei mais devagar na hora de organizar minhas coisinhas. A questão do não querer falar muito a respeito disso é porque eu estava extremamente ansiosa. O primeiro vlog que eu gravei aqui foi sobre estar lidando com ansiedade, crises de ansiedade, e fazendo o tratamento. E foi mais ou menos ali de dezembro para janeiro, até fevereiro, e eu estava bem melhor, sabe? Até que chegou mais ou menos junho e esses picos de ansiedade eles aumentaram de novo. Eu não estava tendo aquelas crises horríveis de ansiedade, mas eu sentia vindo, sabe? Quando começa a dar aquele calafrio, aquela sensação. E é tão ruim, né? Porque você fica, meu Deus, eu vou ter uma crise de ansiedade. Vai começar, será que eu estou tendo uma crise de ansiedade? E o coração dando aquela acelerada, e eu dava uma respirada, fazia alguma coisa pra relaxar, tomava um banho maravilhoso gelado, e eu ia me acalmando. Só que eu tava o tempo todo com a cabeça lá na frente, faltava um mês pra viajar, e eu sentia que faltava um dia. Teve até uma vez que eu sonhei que chegou o dia da viagem, a gente não tinha nem as malas prontas, a gente chegou pelado no aeroporto. Foi horrível. Enfim, eu estava muito ansiosa por isso. E eu tava com muito medo ao mesmo tempo, porque tópico sensível agora, né? Espero não chorar. Então, eu fui criada ali com a minha família, eu sempre estive com a minha família, eu sempre fui muito próxima da minha família. E os meus amigos são amigos assim desde que eu era criança, sabe? Que a gente se conheceu, a gente cresceu junto e tudo mais. Então, eu também sempre morei em Manaus, eu nunca morei em outro lugar. Eu sei de todas as coisas que tem na cidade, então se eu preciso de alguma coisinha pro meu cabelo, que inclusive foi uma situação que aconteceu recentemente, eu precisava de alguma coisa pro meu cabelo e eu fiquei, nossa, onde será que eu comprei? Será que eu vou ter que pedir na internet pra chegar aqui? Porque se eu fui na farmácia e não tinha, eu não sei onde tem lojas ainda pra cosméticos, essas coisas, eu ainda estou conhecendo, ainda estou pesquisando, mas quando era lá na minha cidade, eu sabia exatamente a loja, o endereço, o horário que a loja funcionava e tudo mais. Quando eu precisava de alguma coisa, eu sabia onde é que tinha. Eu estava o tempo todo ali com os meus pais, na casa da minha avó, recebendo meus amigos em casa, e eu ficava pensando, nossa, eu acho que esse vai ser um momento muito difícil, porque eu tinha medo de ter até mesmo uma depressãozinha, sabe? Tudo bom, querida? Porque não, eu tinha um medo de me sentir só, mas não só o medo de se sentir sozinha. Aquela questão da nostalgia, sabe? Que você para e pensa nas coisas, você sente falta e tudo mais. Sei lá, é muito estranho. E sim, era um medo antecipado e era um sentimento, um pensamento que eu tentava deixar pra lá, mas eu tava muito preocupada. Eu sou filha única e eu ficava pensando, meu Deus, o que vai ser da vida dos meus pais, da minha avó, se eu não tiver, que eu não sou neta única, mas eu sou filha única e muitas das coisas da minha avó e do meu avô, quem ia resolver era eu ia pra lá com eles e tudo mais, e eu ficava, nossa, que dependência que eles têm de mim, né? Sendo que eu acho que a dependência maior, gata, aprontando ali, a dependência maior era minha com eles. Gata ama entrar no guarda-roupa, enfim. E
Eu ainda vou entrar um pouco mais fundo nesse tópico daqui a pouco, mas antes disso, eu vou falar um pouco como é que estava sendo a minha experiência aqui. As 2 primeiras semanas foi ok, inclusive quando eu cheguei, eu pensei em gravar logo um vlog falando como estava sendo e tudo mais, só que eu falei, nossa, eu só tô aqui há alguns dias, o que eu quero gravar? Eu não tive muitas experiências, eu não fiz muita coisa, inclusive não deu nem o tempo de sentir falta, de sentir saudade e tudo mais. A gente, todos os anos vinha pra cá, pra casa dos meus sogros, e ficava assim, de 10 a 15 dias e tudo mais, dando aquela sensação de estar de férias ainda. Só que com os meus gatos, porque os meus gatinhos vieram, né? A questão é que eu achei que daqui a pouco a gente ia voltar pra casa, pegar as caixas, pegar os gatos e voltar pra casa. Não sei, era uma sensação estranha. E meu esposo também tava com essa sensação de que a gente tá aqui por enquanto, férias, daqui a pouco a gente pega um avião e volta pra nossa casa. Tanto que um dia a gente saiu, eram umas 3 da tarde, e a gente tava voltando pra casa umas 8, 8 e meia da noite. E aí a minha sogra falou assim, meu Deus, os gatinhos, alguém deixou uma luz ligada? Eu acho que eles estão lá no escuro. Eu virei e falei assim, eu nem lembrava deles. Porque quando a gente vinha pra cá e a gente passava poucos dias, os meus pais costumavam ir lá cuidar dos gatinhos. Quando a gente passava mais dias, a gente deixava eles no hotelzinho. Então, quando a gente saía daqui, eu esquecia que a gente não estava de férias e que os nossos gatinhos estavam aqui esperando pela gente. A partir, acho que da 4ª semana, as coisas ficaram difíceis. Na 3ª semana, eu pensei em gravar Eu não pensei em gravar um vlog, na verdade, comecei a editar as coisas do vlog de viagem. E eu me toquei que não tinha nenhuma narração, eu não tinha gravado nada conversando, explicando, tudo mais, como eu tava me sentindo. E aí eu fiquei, então depois eu termino porque eu ainda vou gravar e tudo mais. A questão é que sempre tem gente em casa e eu sou muito tímida. Então eu ficava, nossa, eu vou ficar aqui tagarelando com a câmera e vai todo mundo me ouvir, eu vou ficar morrendo de vergonha. Aí quando foi na próxima semana, né, que já faziam umas 4 semaninhas que a gente tava aqui, chegou o domingo, e aí a minha família saiu porque ia ter um evento na casa do avô do meu esposo de Dia dos Pais. E foi quando bateu, sabe, gente? Bateu a tristeza, bateu a depressão, ai meu Deus. Eu já acordei mal, e eu não sabia por que eu tava mal. E aí a gente sentou na mesa do café, e aí todo mundo começou a desejar Feliz Dia dos Pais pro meu sogro. Aí foi quando eu me toquei, né? Então, nesse dia todo mundo saiu e ficou só eu e Deus em casa e os gatos. E eu fiquei, dá pra gravar o vlog, mas eu não conseguia levantar da cama, gente. Eu tava tão mal que demorou pra eu me levantar da cama. Depois eu liguei pro meu pai, eu liguei pra minha mãe, eu tava muito triste. Na verdade, eu não queria nem ligar pra minha mãe, porque eu ia começar a chorar indo pro meu pai, mas eu liguei porque era Dia dos Pais. Inclusive, o dia que a gente viajou era o aniversário do meu pai, sabe? Porque era o dia que a passagem estava mais em conta. E eu sabia que ele ia ficar mal, eu sabia que eu ia ficar mal, mas eu não queria viajar antes disso, inclusive. Aí foi um dia, assim, agitado e ao mesmo tempo borocochô, porque a gente saiu pra almoçar com eles foram pra nossa casa pra gente terminar de organizar as coisas. E o meu pai tava o tempo todo assim, cabisbaixo. Tinha horas que ele tentava disfarçar e tinha horas que não dava pra disfarçar e eu também tava mal, sabe? E aí quando chegou o Dia dos Pais eu meio que desabei. Eu fiquei o dia inteiro muito triste, muito, muito triste. E foi a primeira vez que eu fiquei o Dia dos Pais longe do meu pai, longe da minha família, dos meus tios, dos meus primos. Então foi o dia que eu mais senti. Entrando agora na minha skin mais forte, que é a minha skin Evangé, e voltando ao assunto que eu tava falando antes sobre a minha família vai sentir tanta minha falta e como é que eles vão resolver a vida deles. Eu tava me achando demais, né? Só que eu também tava com essa preocupação de, assim, começo de junho, a gente só ia viajar começo de julho. E eu tava pensando, nossa, como é que vai ser o dia que eu tiver uma crise de ansiedade? Será que quando eu tiver uma crise de ansiedade e eu pensar que a minha mãe não tá aqui e eu querer que a minha mãe apareça aqui do nada e ela não aparecer, eu vou ter uma crise de ansiedade mais ansiosa ainda?
sabe, eu tava antecipando muitas coisas e me preocupando demais com uma situação que eu não sabia como ia ser. Até que eu estava um belo dia, vou pegar minha Bíblia nova pra vocês verem. Tô muito antipática. Olha essa coisa bonita. E aí eu tava lendo Salmo 42, na verdade eu estava tentando aprender e decorar o Salmo 42. E tem um versículo, que é o versículo 5, que ele pergunta assim: por que você está batido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aí ele meu auxílio e Deus, talvez você conheça da canção da Tamires Garcia. E nisso, eu tava tão mal nesse dia, quando eu comecei a ler, eu tava chorando, e pensando nisso, o que vai ser da minha mãe? E eu fiquei, nossa, mas se eu não confiar e não me acalmar e me desesperar, não vai mudar em nada. Porque independente de eu estar aqui ou de eu estar lá, a vida da minha mãe não depende de mim, sabe? A vida do meu pai não depende de mim. Eles vão viver a vida deles, eles vão continuar fazendo as coisinhas deles. E é Deus quem tá no controle, eu não tenho o poder de mudar toda a vida deles, assim como tem coisas que eles não vão poder fazer por mim, sabe? Eu tenho que me virar. Eu confesso que eu sempre fui muito acomodada, vivendo onde eu vivia, estando onde eu estava, sabe? Tinha momentos que eu não sentia que eu estava sendo eu mesma, e tinha momentos que eu estava sentindo que eu estava muito acomodada mesmo, como as coisas estavam, porque os meus pais estavam o tempo todo ali, tudo que eu precisava estava ali ao meu redor, não tinha nenhum confronto em relação a nada, eu não tinha nada novo para conhecer. Eu não tinha que me virar sozinha, eu não tinha. Tinha momentos que eu sentia que eu não tinha nada a aprender ou nada a acrescentar. E foi o momento que eu me toquei de que talvez o que eu mais preciso. E que talvez o que eu mais preciso na minha vida agora seja uma mudança. E talvez eu não esteja preparada para ela, mas quando é que eu vou estar, sabe? Se eu parar pra me organizar pra me mudar daqui a 1 ano, 2 anos, quando chegar a época de me mudar, eu vou de novo ficar nervosa, ansiosa e eu não vou me sentir pronta. E é a mesma coisa que muitas pessoas falam quando você quer ser mãe, porque mesmo que você se organize, se prepare, quando chega o momento, você não sabe como ser mãe. Você não sabe como, às vezes, amamentar uma criança, o choro da criança, o que a criança está precisando. Tanto que tem pessoas que falam que a primeira gestação é muito difícil e já na segunda, aquele período é mais tranquilo e tudo mais. E eu fiquei, nossa, eu acho que eu tô precisando mesmo dar uma avançada, sabe? Pro meu segundo momento evangelho do dia, se você não está preparado para o momento evangelho, lá em Gênesis 12, fala assim. Ai, gente, desculpa, minha garganta tá legal. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoam. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Comecei a refletir, sabe, sobre todas as pessoas, quando você lê a Bíblia, que elas estavam vivendo a vidinha delas, estavam tranquilas e muito confortáveis onde elas estavam, e elas simplesmente ouvem esse chamado e até esse comando de sair, sabe? O que, às vezes, de uma maneira mais bruta, a gente vê, por exemplo, a história de José, que o cara é vendido, depois ele se torna governador, mas tem também a história de Jacó e com Abraão, que era um homem que tinha bens e uma família estruturada e tudo mais, e ele tem que largar tudo isso e vagar por um lugar que ele não conhece, ir para um outro lugar que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece, uma cultura que ele não conhece. Eu não tô saindo do meu país, né, mas eu tô saindo da minha cidade, do meu estado. A gente tem uma cultura diferente, uma comida diferente, que é o que eu mais sinto falta. E eu tô acostumada com a minha família. Eu não sou uma pessoa muito interativa. Eu também sou uma pessoa introvertida e que eu tenho vergonha de tudo. Gosto muito de fazer amigos, mas eu tenho muita dificuldade de fazer amigos. Às vezes as pessoas interagem comigo no Instagram ou até aqui nos comentários e eu não sei o que responder. E eu quero responder, eu quero iniciar uma conversa. Só que também quando a pessoa inicia uma conversa, eu começo a suar porque eu não sei o que falar e eu fico, nossa, melhor não falar nada. Sabe? Então, para eu interagir com outras pessoas,
É muito difícil. E eu fiquei, mas talvez seja isso que eu preciso, porque tem momentos que eu começo a me isolar demais e eu não tento fazer nada de novo. Eu acho que é isso, sabe? Eu vou continuar gravando os vlogs. Vamos ver se daqui pra semana que vem eu fiz algo de novo. Pra semana que vem eu fiz novos amigos. Daqui pra semana que vem eu interajo mais com as pessoas ao meu redor e eu espero que sim. Espero que vocês gostem desse vídeo e fica a reflexão, né? Porque talvez não necessariamente você precisa sair da sua cidade e tudo mais, mas talvez você precisa sair aí da sua zona de conforto. Então, acho que começa daí, a gente começar a explorar, a gente começar a se desafiar, a gente começar a desbravar e a tentar fazer as coisas que a gente sempre quis, nunca teve coragem e continua se limitando e continua criando desculpas. Ah, é porque no meu bairro é assim, na minha cidade é assim, na minha família é assim, eu sou assim. Às vezes eu criava muitas desculpas em relação a recursos, porque tal pessoa tem isso, ou porque tal pessoa cresceu assim. Demorou pra eu perceber que aquilo eram coisas que eu tava criando na minha cabeça, discursos e desculpas que eu tava criando na minha cabeça, pra não precisar fazer algo, pra não precisar avançar e tudo mais. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos ver. É isso aí.